Olá, sétimo ano! Tô com saudade de vocês, de cada rostinho de vocês, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje é pra gente dar continuidade ao nosso assunto de conjunto dos números racionais, ok? Então, na nossa primeira aula sobre isto, que foi antes da nossa semana interativa, nós vimos a parte introdutória sobre o que é um número racional, como identificá-lo, como transformar uma fração em número decimal, como transformar número decimal em fração, como encontrar frações equivalentes. E agora, nessa segunda parte da aula de conjunto dos números racionais, a gente vai ver um pouquinho sobre a reta numérica, usando números com vírgula, usando frações, tá bom? Usando também os números inteiros. A gente vai ver um pouquinho sobre módulo e oposto, tá bom? E também a gente vai aprender a comparar números racionais. Saber quem é maior, saber quem é menor. Então essa aula é de extrema importância para vocês, porque depois a gente vai começar a ver as operações com esses números racionais. Então presta atenção na aula, vai lá no portal do aluno, acessa e baixa também o resumo que eu coloquei para vocês. E com este resumo você vai acompanhando a este vídeo, a esta aula, tá bom? Vem comigo! O primeiro ponto da aula de hoje que a gente vai ver é sobre a reta numérica com números racionais, ok? Então eu dei uma dica aqui de como você colocar números fracionários na reta numérica. Então a dica é você transformar a fração para número decimal. Porque você colocando a fração na forma de número decimal, você vai conseguir verificar entre quais números inteiros está esse valor. Então, eu coloquei aqui o primeiro exemplo. Eu quero colocar 5 meios numa reta numérica. Como é que eu faço 5 meios na reta numérica? Então, primeiro passo, você vai transformar 5 meios para número decimal, ou seja, número com vírgula. Como eu faço isso, professora? Ensinei na aula passada da primeira parte do conjunto dos números racionais, que é você pegar o numerador 5 e dividir pelo denominador. Então, quando eu divido 5 por 2, eu achei o resultado 2,5, tá? Porque, ó, 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4, sobrou 1. Eu acrescento um zero nesse resto, vírgula no resultado, fica 10 dividido por 2, que dá 5 e não sobra nada. Então, 5 meios é a mesma coisa que 2,5. Agora, eu consigo saber que 2,5, 2,5, está entre quais números inteiros? 2,5, ele é maior do que 2, então ele está entre 2, e ele é menor que 3. Então, o 2,5, ele está entre 2 e 3, certo? Então, eu consigo colocar na reta numérica com mais facilidade quando eu coloco a fração na forma decimal. Porque se você olhasse 5 meios, você ia saber que 5 meios está entre 2 e 3? É mais complicado. Então, é mais fácil a gente transformar a fração para número decimal e aí sim colocar na reta numérica. Letra B. Eu quero colocar na reta numérica a fração menos 1/4. Então, primeira coisa é você transformar essa fração para número com vírgula, número decimal. Como? Divide o numerador 1 pelo denominador 4. Então, eu estou dividindo 1 por 4. Como 1 é menor, eu já tive que colocar um zero aqui no início e zero e vírgula no resultado. Então, 2 vezes 4 dá 8, é o que mais se aproxima. Então, 2 vezes 4 dá 8, sobrou 2. Nesse resto, eu coloquei um zero, ficou 20. 20 dividido por 4 dá 5 e não sobra nada. Como a fração era negativa, então o número decimal também vai ser negativo. Então, a forma decimal de menos 1/4 é menos 0,25. Menos 0,25 está entre quais números inteiros? Está entre o 0 e está entre menos 1. Então, agora nós vamos colocar esses dois números na reta numérica. Ó, eu fiz a retinha numérica aqui, observa, tá? A reta numérica com números inteiros mesmo. Depois do zero, eu tenho todos os valores positivos e antes de zero, os valores negativos, ok? O primeiro número que a gente vai colocar na reta numérica é a letra A, é os 5 meios. 5 meios eu já sei que dá 2,5 e que 2,5 está entre 2 e 3. Então, observa aqui na reta numérica. Eu sei que os 5 meios, que é a mesma coisa que 2,5, está entre o 2
e o 3, ok? Ele é maior do que 2 e ele é menor do que 3. Como é 2,5 exato, 2,5, o vírgula 5 tá bem aqui no meio, ó. Bem aqui no meio do 2 e do 3. Então, aqui no meio, eu tenho o valor 2,5, ok? Então, ó, vou colocar assim. Aqui embaixo, eu vou colocar o valor decimal. Só pra gente lembrar que é o 2,5. Só que a forma original que ele trouxe esse número foi em fração. Então, eu vou colocar aqui na reta numérica em forma de fração mesmo. Então, eu vou trazer aqui, ó. Bem aqui está o 2,5. E esse 2,5, ele trouxe no seguinte formato. Ele disse que é 5 sobre 2, 5 meios. Então, o local exato de 5 meios é exatamente entre 2 e 3, que é a mesma coisa que 2,5. Agora, eu vou fazer isso com menos 1,4. Menos 1,4, transformando para decimal, deu menos 0,25. E o menos 0,25 está entre 0 e menos 1, ok? Então, vamos aqui, entre 0 e menos 1. Ele está aqui, ó, por aqui. Do 0 até chegar em menos 1, eu tenho menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, até chegar no menos 0,9. Então, o 0,25 negativo é a mesma coisa que você considerar como se fosse o 0,2 ou 0,3. A gente arredonda isso daqui. Então, o seguinte, aqui eu tenho um tracinho bem perto do zero, que seria o 0,1 negativo. Também antes dele eu teria o 0,2 negativo. Aqui eu teria o 0,3 negativo, até chegar em 0,9, que é o que mais se aproxima do menos 1, certo? Como eu estou tratando de 0,25 negativo, tá mais perto do zero, tá mais coladinho aqui no zero, tá? Então, aqui eu tenho 0,1 negativo, 0,2 negativo, 0,3 negativo. Eu vou escolher o 0,2 negativo, tá bom? Então, aqui, ó, eu estou considerando o menos 0,25. Como é que ele estava no formato em fração? Menos 1/4. Então, aqui onde eu marquei o 0,25 negativo, ele trouxe para mim na forma de fração, que é o menos 1/4. Então, consegui colocar os dois números na reta numérica. Agora eu vou explicar para vocês o que são números opostos ou simétricos. Na verdade, vocês já viram isso daqui quando eu expliquei números inteiros lá no início do ano, tá? O que é considerar o oposto ou simétrico de um número? O oposto de um número racional é quando a representação numérica é igual, é a mesma. O que muda é o sinal. Então, olha só. Letra A, o oposto de menos 7,4. Quando eu falo de oposto, a única coisa que muda é o sinal. Então, o oposto de menos 7,4 é o mais 7,4. Eu mudei o sinal do menos para o mais. Como o mais não é obrigatório estar na frente do número, o 7,4 sem sinal também é positivo. Então, quem é o oposto de menos 7,4? É o mais 7,4 ou o 7,4. Observe que a representação numérica é a mesma, 7,4 para os três, ó. O que mudou foi o sinal. Aqui era menos, se eu quero o oposto, eu considero o positivo, ok? Oposto e simétrico é a mesma coisa. No exemplo B, quem é o oposto de 0,86? Professor, esse 0,86 está sem sinal, como é que eu vou saber qual é o sinal dele? Gente, não se deixe enganar. Quando o número não tem sinal, é porque ele é positivo. Então, se ele é positivo, o seu oposto, o seu simétrico, é menos. O oposto dele é com sinal negativo. Então, o oposto de mais 0,86 é menos 0,86, ok? Isso acontece com número inteiro, quando é fração, quando é decimal, não importa. Quando falar de número oposto ou simétrico, é só trocar o sinal. Se era menos, vai ficar mais. Se era mais, vai ficar menos. Vocês viram também no início do ano sobre módulo de um número inteiro. Agora, vocês vão ver módulo de um número racional. O módulo são esses dois tracinhos aqui, ó, certo?
Para que o módulo serve? Ele serve apenas para considerar o valor absoluto, ou seja, ele não considera o sinal. Então, quando o número negativo entra dentro do módulo, ele sai sem o sinal. Então, aqui era menos 15,9, dentro do módulo, sai 15,9. Observe que o sinal de menos não veio, tá bom? Não é que ele troca o sinal não, tá, gente? Ele não é que ele troca, ele retira o sinal. O módulo retira o sinal. Ele só considera o valor absoluto, somente a parte numérica. Então, menos 15,9, quando eu considero o módulo dele, é 15,9 sem sinal. Professora, se ele é sem sinal, significa que esse resultado é positivo? Sim, gente, o resultado é positivo. Então, dizer que o módulo sempre vai deixar o número positivo é verdade? Sim, é verdade, porque eu sei que quando está sem sinal é porque é positivo. Então, ó, no segundo exemplo, letra B, está dentro do módulo a fração mais 1/3. Como é que sai esse mais 1/3 de dentro do módulo? Sai sem o sinal, apenas 1/3. O que sai é apenas a representação numérica, o valor absoluto. O sinal não vem. Tá vendo? Professora, mas ele era positivo, continua positivo, é isso mesmo? É isso mesmo, não tem problema nenhum. 0,4 dentro do módulo, ó, ele já estava sem sinal, continua sem sinal, 0,4, tá bom? Letra D, menos 2/7. Quando eu coloco menos 2/7 dentro do módulo, como é que sai de dentro do módulo? Sem o sinal, só sai o 2/7. Bem facinho esse entendimento de módulo, não é isso? Agora nós vamos ver como comparar números racionais. O que é comparar? É você saber identificar quem é maior ou quem é menor, tá bom? Então, olha só. Vamos começar falando das frações. Como é que eu sei que uma fração é maior ou é menor que a outra? Primeiro ponto. Quando os denominadores das frações são iguais, fica bem fácil. A maior fração é aquela que vai ter maior numerador. Então, exemplo, letra A. Eu tenho a fração 3/7 e eu tenho a fração 8/7. Eu quero saber qual das duas é a maior. Qual dessas duas frações é a maior? Tá vendo que os denominadores são iguais? Então, o que define a maior fração para mim é o numerador. Qual é o maior numerador? O 3 ou o 8? O 8. Então, essa fração 8/7 é maior que essa fração 3/7. Então, sinalzinho de maior, para identificar o maior, sempre a boquinha aberta para ele, ó. Então, boquinha aberta para o 8/7. Significa que 3/7 é menor do que 8/7. Boquinha sempre aberta para o lado que é maior, tá bom? Letra B. Qual dessas duas frações é a maior? Menos 2/5 ou menos 1/5? E aí? Olha os denominadores, eles são iguais. Então, o que vai definir a fração ser maior é o numerador. Qual numerador é maior? O menos 2 ou o menos 1? Atenção, eu estou falando de números negativos. Quem é maior? Menos 2 ou menos 1? Lembra, o maior número negativo é aquele que está mais perto do zero. Quem está mais perto do zero é o menos 1. Então, esta fração aqui, menos 1/5, que é a maior, porque eu estou falando de números negativos e o maior é quem está mais perto do zero. Então, boquinha aberta para o lado que é maior. Tá bom? De novo, por que menos 1/5 é maior, professora, sendo que que 2 é maior do que 1? Eu não estou falando de 2 positivo e nem de 1 positivo. Eu estou falando de menos 2 e menos 1. E quando se trata de número negativo, o maior é quem está mais perto do zero, ok? Agora, como que eu vou saber, professora, qual fração é a maior quando os denominadores são diferentes? Então, ó, com denominadores diferentes, a gente pode transformar os números em decimal, número com vírgula, que fica mais fácil para comparar. Então, qual dessas duas frações é maior? 1/3 ou 1/2? Olha para os denominadores, eles são diferentes. Então, não tem como eu comparar como a gente fez aqui em cima, tá? Olhando quem é o maior numerador. Não é assim. E essa regrinha aqui é para quando os denominadores são iguais. Aqui os denominadores são diferentes. Quem eu vou saber que é a maior fração? 1/3 ou 1/2? Então, a minha dica para vocês é, transforma em número decimal essas duas frações, que aí vai ficar mais fácil da gente comparar.
Então, eu vou transformar 1/3 primeiro em número decimal. Então, eu vou pegar esse 1/3 aqui, ó, e vou transformar em decimal. Como é que eu transformo 1/3 em decimal? Dividindo o numerador pelo denominador. Então, vai ficar 1 dividido por 3. Dá para dividir 1 por 3? Não, não dá. Então, eu venho aqui e acrescento um 0, 0 e vírgula no resultado. Quantas vezes eu multiplico o 3 para dar perto de 10? 3 vezes, porque 3 vezes 3 vai dar 9 e vai sobrar 1. Aí, nesse resto, eu venho aqui, acrescento um 0, virou 10 de novo. Ou seja, 10 dividido por 3 vai dar 3 de novo e vai sobrar 1 de novo. Isso não vai parar de acontecer, porque é uma dízima periódica. Ó, vou colocar 3 pontinhos. É 0,33333, ou podemos considerar apenas 0,3, tá bom? Agora, eu vou transformar a fração 1/2 em decimal. Então, eu vou pegar o numerador 1 e dividir pelo denominador 2. Não tem como dividir 1 por 2. Coloco um 0 aqui no início, 0 e vírgula no resultado. Qual número eu multiplico por 2 que vai dar 10? O 5, exatamente o 5. 5 vezes 2, 10, não sobra nada. Agora, observa que você já tem aqui, ó, os dois números decimais, 0,33333 sem fim e 0,5. Ah, professora, 33 é maior do que 5. Opa, não se engane, galera. Olha só, lembra quando a gente estudou números decimais lá no 6º ano? E aí eu falei o seguinte, para comparar números decimais, a gente tem que igualar as casas decimais. Então, se aqui eu vou considerar 0,33, tem 2 números depois da vírgula, aqui também tem que ter 2 números depois da vírgula. Então, eu coloco um 0 ao lado desse 5, para ele também ficar com 2 casas decimais. Então, agora eu tenho 0,33 e 0,50. Fica fácil saber qual deles é o maior. Qual desses dois números decimais é o maior? O 0,50, ok? Outro jeito também de saber qual dos dois é maior é você olhar casa por casa. Aqui, a primeira casa decimal é o 3. Aqui embaixo, a primeira casa decimal é o 5. Quem é maior, o 3 ou o 5? O 5. Então, nem precisaria olhar os outros números, entenderam? Mas esse macete de colocar o zerinho do lado também já ajuda. Então, agora eu consigo saber que 0,50 é maior do que 0,33. E 0,50 era de qual fração? Da fração 1/2, ó, 1/2. Então, a fração 1/2 é maior do que a fração 1/3. Então, boquinha aberta sempre para o lado que é maior, tá bom? Letra B. Do mesmo jeito que a gente fez a letra A, a gente vai fazer a letra B. Eu quero saber qual das duas frações é a maior. Menos 8/5 ou menos 6/4? Olha para os denominadores, eles não são iguais. Então, se eles não são iguais, eu vou transformar os dois em número com vírgula. Como? Dividindo o numerador pelo denominador. Então, primeiro eu vou dividir o 8 pelo 5, tá? 8 divide por 5 porque é maior, né? Dá uma vez. 1 vezes 5 é 5, 8 menos 5 sobra 3. Nessa sobra, nesse resto, eu coloco um 0 e uma vírgula no resultado. 30 dividido por 5 dá 6 e não sobra nada. Só que lembrando, a fração era negativa. Então, esse número decimal aqui, ó, também é negativo. Deixa eu colocar um tracinho aqui, só pra gente separar, tá? Então, ó, esse número decimal também é negativo, porque a fração era negativa. A mesma coisa eu vou fazer com a fração menos 6/4. Eu vou pegar o numerador 6 e vou dividir pelo denominador 4, tá bom? E aí, o resultado também vai ser negativo, porque a fração era negativa. Então, 6 dividido por 4 dá 1 e sobra 2. Nesse 2, eu coloco um 0 e uma vírgula no resultado. 20 dividido por 4 dá 5 e não sobra nada. Então, 1,5, só que menos 6/4 era negativo, então esse 1,5 aqui, ó, também é negativo. Agora fica fácil saber qual desses dois números negativos é o maior.
menos 1,6 ou menos 1,5? Só que a gente está falando de número negativo, então você tem que lembrar da regrinha. O número negativo é maior quando ele está mais perto do zero. Qual desses dois números está mais perto do zero? O 1,6 negativo ou 1,5 negativo? É o 1,5 negativo que está mais perto do zero. Portanto, ele é o maior, ok? E ele representava a fração menos 6/4. Então, essa fração menos 6/4, ela é maior porque é ela que está mais perto do zero. Porque eu estou falando de números negativos e aí o maior é quem está mais perto do zero. Com números decimais, eu acabei explicando no item anterior. Para você comparar, você vai igualar as casas decimais com zeros. O macete mais fácil é esse, tá, gente? Então, observa aqui. Eu tenho o número 0,12 e o número 0,5. Os dois são positivos. Qual dos dois é o maior? Ah, professora, 0,12 é maior, porque 12 é maior que 5. Não se deixe enganar. Primeiro, você tem que igualar as casas decimais. Então, se aqui nesse primeiro número eu tenho duas casas depois da vírgula, aqui também eu tenho que ter. E para igualar eu coloco um zero. Então, esse 0,5 é a mesma coisa que 0,50. Observe que 50 é maior que 12. Então, quando for decimal, você iguala as casas decimais para poder comparar, tá bom? E aí, igualando as casas decimais, eu vejo que 0,5 que é maior. Boquinha aberta para ele que tá maior, tá bom? Letra B. Menos 1,7 ou menos 1,26? Qual dos dois é maior? Primeira coisa, iguala as casas decimais. Aqui eu tenho dois números depois da vírgula, aqui eu só tenho um. Então, vou colocar um zero para igualar. Agora, você tem menos 1,70 e menos 1,26. Professora, 1,70 é maior. Isso aconteceria se eles fossem positivos. Quando se trata de números negativos, o maior é quem está mais perto do zero. Qual desses dois está mais perto do zero? O menos 1,26. Então, ele que é o maior. Preparei para vocês dois exemplos aqui para a gente fazer sobre tudo isso que a gente falou na aula de hoje. Então, o primeiro exemplo, você tem que colocar os valores nessa reta numérica aqui. Primeiro valor, que é o A, 1/2. Como é que eu coloco 1/2 na reta numérica mesmo? Você tem que transformar para decimal. Como que eu transformo para decimal 1/2? É só dividir o numerador pelo denominador. Então, fica 1 dividido por 2, você coloca um zero, 0 e vírgula no resultado, dá 0,5, tá bom? Então, agora fica fácil colocar 0,5 na reta numérica, que é a mesma coisa do que 1/2. 0,5 está entre quais números inteiros? Ele é positivo, está entre 0 e 1, bem aqui no meio do 0 e do 1. Então, aqui vai estar o nosso ponto A, que é o 1/2. Então, aqui eu não vou colocar o número não, vou colocar a letra. Aqui é a letra A, ok? Vamos para a letra B. A letra B é mais 3, é um número inteiro. Ele é inteiro, mas ele também é racional. Então, como é que eu coloco esse mais 3 aqui na reta numérica? Em cima do 3 positivo, porque mais 3 é a mesma coisa que 3. Vou colocar a letra, que é a letra B. Então, em cima do 3 vai ficar a nossa letrinha B. Letra C, menos 1,5. Já está em decimal. Observe que menos 1,5 está entre menos 1 e menos 2. Bem aqui no meio dos dois, ó. Bem no meio do menos 1 e o menos 2. Então, eu vou colocar bem aqui no meio o menos 1,5, que é a nossa letra C. E a letra D é menos 3 décimos. Professora, como é que eu vou saber menos 3 décimos? Divide o numerador 3 pelo denominador 10. 3 dividido por 10 não dá. Acrescenta um 0, 0 e vírgula no resultado. Dá 3. 3 vezes 10 dá 30, não sobra nada. Então, menos 3 décimos é a mesma coisa que menos 0,3. E menos 0,3 está entre 0 e menos 1. Bem mais perto de 0 do que do menos 1. Tá bom? É como se fosse aqui, ó. Antes de 0, 0,1 negativo, 0,2 negativo, 0,3 negativo. Ó, vou considerar aqui letra
D, que é o menos 3 décimos. Então, primeiro exemplo está feito, que era colocar os números na reta numérica. Então, quando é fração, você transforma para decimal. Já o exemplo número 2, eu quero comparar esses números esses números racionais. Eu quero saber quem é maior, ó, você vai comparar com os sinais de maior, de menor ou igual, ok? Então, lembrando que o macete é colocar a boquinha aberta para o lado que é maior. Qual desses dois números aqui é maior da letra A? O 0,6 positivo ou o 0,14 positivo? Lembra de igualar as casas decimais antes. Então, esse 0,6 é o mesmo que 0,60. E ele que é maior. Então, boquinha aberta para ele. Tá bom? Letra B. 8,1 negativo ou mais 2? Professora, vou igualar as casas decimais. Tudo bem, pode igualar, mas aqui, gente, o que define é o sinal. Lembra que positivo é sempre maior que negativo? Então, o mais 2 é positivo. Mas se você quiser igualar as casas decimais, não tem problema. Mais 2 é o mesmo que mais 2,0. E ele é positivo, então é maior do que qualquer negativo. Então, boquinha aberta para o mais 2, que é o maior, tá bom? Letra C, quem é maior? 0 ou menos 6,8? Lembra, 0 é sempre maior do que qualquer número negativo. Então, boquinha aberta para ele. Agora, letra D, menos 1,8 ou menos 3,8? Aqui você não precisa transformar em decimal porque os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, é só olhar o numerador. Qual numerador é o maior? Menos 1 ou menos 3? Lembra, quando é negativo, é o que está mais perto do zero. Quem está mais perto do zero é o menos 1. Então, a fração menos 1/8 é maior do que a fração menos 3/8. E letra E, para finalizar, quem é maior? 1/5 ou 2/3? Os dois são positivos. Então, eu não sei, eu tenho que transformar em número com vírgula. Vou pegar o 1/5 e transformar em número com vírgula. É só dividir o numerador pelo denominador. Fica 1 dividido por 5, você vai colocar um 0 aqui, 0, vai ficar 2 vezes 5, 10, não sobra nada, 0,2. Então, esse 1/5, gente, é o mesmo que 0,2. E o 2/3? Vamos transformar para decimal, dividindo o numerador 2 pelo denominador 3. 2 é menor do que 3, então acrescento um 0, 0 e vírgula no resultado. Quantas vezes eu multiplico 3 para dar perto de 20? Então, se eu fizer 6 vezes 3 dá 18, vai sobrar 2. Venho aqui, coloco um 0, fica 20 de novo, vai dar 6 de novo, vai sobrar 2 de novo, porque é uma dízima periódica. Então, deu 0,66 sem fim, tá? Qual dos dois é o maior? Lembra de igualar as casas decimais. Se aqui eu tenho 2 números depois da vírgula, aqui também eu coloco 2 números. Então, eu coloco um zerinho aqui na frente, ó. E aí, quem é maior? 0,20 ou 0,66? É o 0,66 que representa 2/3. Então, a fração 2/3 é a maior. Por hoje é só, pessoal. Gostaria de dar um recadinho para vocês, dizendo que eu estou com muitas saudades, que eu estou me cuidando aqui, espero que vocês estejam se cuidando aí e torcendo para que em breve eu possa reencontrar vocês lá na nossa escola. Beijo grande e até a nossa próxima videoaula. Tchau!